Agora, nós falamos do André Kim Antonelli, que é um dos novatos. Vamos falar sobre outro novato que nos interessa muito. Estou me referindo a Gabriel Bortoleto. Senhores, quando saiu ali as mantas, saíram as mantas e todo mundo viu que ele estava de pneu macio, a Eu quase grande pulei da maioria... janela. O que poderia ter sido feito de diferente? O que você achou dessa estratégia da Sauber, senhor É Fred? muito simples. Você, pista fria, largando em 17º. Não vai largar bem, não adianta. Pode ser E vale lembrar que o pneu duro é o mais duro, foi o C1, né? Sim, aí você tem do lado, atrás dele, o Stroll, pneu macio. Na frente, o Jack Durham, pneu macio. Qual era o outro que estava ali? O Esteban Ocon estava de duro, mas tinha um outro piloto ali naquele pelotão de pneu macio. Não vai passar eles. Não vai. Aí vai ficar lá atrás, na turbulência de todo mundo, com um carro que tem que andar muito duro de suspensão e muito baixo. A Sauber, para tentar alguma coisa, tem que forçar o extremo do acerto do carro. Então não tem o que fazer. Ele fica lá atrás e tenta apostar em estender a janela. Os tempos de volta dele, eu estava acompanhando no tempo, no live time, ele vinha melhorando a cada volta. Mas só que ele estava limitado ali atrás. Ele não ia, é uma pista difícil de passar, então ele vai perdendo tempo ali. Por mais que ele melhore o próprio tempo e faça uma prova correta dentro das possibilidades, ele está ali preso lá atrás. Ele tem que pelo menos estar na mesma estratégia para ter um mínimo de aderência para tentar alguma coisa. No final, ele estava com um pneu acho que mais novo do que o Ocon. Ele estava atrás, foi encostando. Não teve como passar, porque é uma pista complicada de se superar o adversário. Eu estava dando uma olhadinha nessas onboards da primeira volta e é desesperador. Porque parece, primeiro, o carro muito lento, né? Todo mundo parece que tem alguns cavalos a mais, né? E quando ele se aproxima, ele não consegue nem fazer alguma coisa. Então, na internet tá fácil aí pra galera, né, olhar a primeira volta do Bortoleto no GP do Japão. O que você concorda com o Fred ou Felipe? O que poderia ter sido feito diferente? Ou ele... Porque muita gente exige que o Bortoleto largue, passe todo mundo, ganhe com um minuto de diferença. Daí a gente tem que ignorar, eu acho. Assim, a gente tem que ter uma avaliação criteriosa, óbvio que se ele estiver cometendo erros, isso tem que ser ressaltado. Eu acho que se você pegar GPs de Austrália, China e Japão, o do Japão foi o fim de semana o menos positivo. Eu falo menos positivo para não falar negativo, porque, sinceramente, quando ele assinou com a Sauber, considerando que foi a Sauber em 2024, mesmo a gente nas últimas 3 etapas falando, olha, melhorou um pouquinho, tudo bem e tal... Cara, o que a gente viu no GP do Japão tende a ser, ou tenderia a ser, o macro dele o ano inteiro. 24 corridas, em 20 vai ser isso. Em 4 talvez você molhe o bico e ande em 12º, vamos supor. Aí vem a primeira etapa, EQ2. Aí anda bem e tal, embora tenha abandonado uma corrida a ressaltar. Aí vem o GP da China, com... Na classificação do sprint ele passa de novo para o Q2. Isso, passa para o Q2. Aí na corrida tem ali o problema no começo, mas depois tem um ritmo bom, aí termina ali à frente do Hülkenberg. Então tem coisas para você, diante da dificuldade que ele enfrenta pelo carro que tem, ressaltar. E essa para mim, o GP do Japão foi um sinal claro do que é. Suzuka na classificação... Pista que ele não conhecia, ele ficou a 52 milésimos do Hülkenberg. Não passou para o Q2, mas fez um trabalho ok, largou na frente de outros 3 pilotos. Exato. É isso, gente. Então, eu acho que não tem muito o que falar. E aí é a questão da primeira volta, né? Eu concordo com o Fred. Quando eu olhei ali, eu falei, nossa, cara, não dá. E aí ele larga, perde 3 posições, e a gente tá falando de uma prova que a gente só viu gente fazendo ultrapassagens com diferença de equipamento, ou um carro que nitidamente era melhor que o outro, ou gente em estratégia bem diferente. Alguém com pneu novo, o outro ainda naquele stint interminável. Ele ficou lá, imagina, com o carro que ele tem, mesmo numa pista de muita ultrapassagem, ele já sofreria. Ali não passaria ninguém. Então... foi mais ganhar quilometragem e aprender novos elementos. Felipe, também foi o primeiro fim de semana limpo do Gabriel, né? Porque na Austrália ele bateu na corrida, tudo bem, chuva, aquela questão do freio que estava complicando o piloto brasileiro, e na China ele rodou na primeira volta. No Japão,
muito embora a Sauber tenha tido muitas dificuldades, pelo menos ele não rodou, não bateu, teve um fim de semana limpo. Então é isso, ele tem que ganhar quilometragem e tentar aproveitar alguma outra chance que tiver, uma corrida com chuva, com safety car, enfim. Como essa foi uma corrida, vamos dizer, monótona, né, nesse sentido, ele acabou ficando lá atrás. Mas eu acho que dentro do contexto ele fez um trabalho correto. Deixa eu fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Manda bala. A gente está falando de Verstappen, da McLaren, um campeonato aí bastante equilibrado, e aí o efeito Bortoleto. Como é que as corridas até agora foram na madrugada? O que pra gente que trabalha com corrida não é o melhor cenário. Mas o que vocês já perceberam de mudança na cobertura da Band? De audiência e parte digital desse impacto Bortoleto e de um campeonato aí com início imprevisível? Não, o digital com certeza já teve um acréscimo aí de interesse. E nas transmissões que a gente teve até agora, a gente ficou sempre em segundo lugar. Lógico que tem a questão do horário da madrugada, etc. Mas o Grande Prêmio do Japão foi o que teve a melhor audiência da temporada até agora, né? Mesmo com um horário bem desfavorável, né? Curioso, mais que a Austrália. Mais que a Austrália. Que a Austrália foi a primeira e, se não me engano, a largada foi a uma, né? Foi a uma, mas foi pouca coisa, porque flutua muito pouco de madrugada, né? Tá. Vamos dizer, foi a Austrália e a China caiu um pouco também, porque a China o horário 4 da manhã. Terrível, e o Japão entre a China e a Austrália. Legal. Mas a gente vê uma audiência consistente até agora. Agora vamos para um fim de semana com horário melhor, né? Sim. Vamos ver. E também o campeonato tá legal, né? A gente vê McLaren contra o Verstappen, né? Mas há sim o interesse no Gabriel. Lógico, a gente vê nas redes sociais uma análise um pouco mais precipitada e não tão correta sobre o que vem acontecendo, né? Precisa ter calma, né? Torcedores calma, já diria aquela frase clássica. Mas eu vejo que tem um interesse, sim. Perfeito. Não, era uma dúvida que eu tinha, inclusive. Eu fiquei tão surpreso quanto o Felipe agora em observar que o GP do Japão teve uma maior audiência do que o GP da Austrália. Início do campeonato, a volta da Fórmula 1 e a volta de um brasileiro na categoria. Agora, falando sobre Ferrari, né, mudando a página, virando a página, dá para imaginar ainda Charles Leclerc e Lewis Hamilton de alguma maneira ainda batendo de frente com a McLaren? Olha, teve uma frase do Fred Vasseur que me chamou muito a atenção. Seu xará, Fred. Meu xará. Se o campeonato fosse composto de classificações, a Ferrari ia estar na briga. E faz sentido, porque a gente lembra do Grande Prêmio da China, o Hamilton fez a pole na sprint e ganhou tranquilo. Ele não permitiu em nenhum momento um ataque dos outros pilotos. Agora, chegou na corrida, normal, virou água. O problema é que a Ferrari tem que resolver isso, porque senão ela não vai ficar nessa de novo, né?